Veja só, minha amiga, você que tem fé, então é a você que nós estamos ensinando. É a você que nós queremos conscientizar a respeito do que significa dízimos, ofertas e sacrifícios. Nós falamos ontem que antes do pecado não havia os sacrifícios, não havia ofertas, muito menos dízimos. Deus não instituiu dízimos, ofertas e sacrifícios antes do pecado. Por quê? Porque se não havia pecado, então não haveria necessidade de ofertas, nem dízimos e nem sacrifícios. Por quê? Porque não haveria necessidade de fé. Não haveria necessidade da fé. A fé só começou a partir do pecado. Antes do pecado não havia fé. A figura da fé não existia. Por quê? Porque Deus, o Senhor Deus, o Criador e a criatura humana havia, ou tinham, melhor dizendo, uma comunhão harmoniosa, uma comunhão perfeita. O homem não precisava da fé para chegar a Deus. O homem não precisava da fé para ser justificado diante de Deus, já que ele não tinha pecado, não tinha consciência do pecado. Então ele era perfeito. O homem, Adão e Eva, eram perfeitos. E porque eles eram perfeitos, eram justos, eles usufruíam o direito da presença de Deus, porque Deus é justiça. Deus é soberanamente justiça. Porque ele é justo, ele não precisava de justificar também Adão e Eva, porque Adão e Eva eram justos também. Então, Deus era justo, Adão e Eva eram justos, portanto, eles andavam juntos. Diz o texto sagrado que Deus vinha até o jardim do Éden e passeava com as suas criaturas, Adão e Eva. Por que Deus podia passear com Adão e Eva? Porque Deus era justo e eles também eram justos. Então não havia altar, não havia fé, não havia dízimo, não havia oferta, não havia sacrifício, não havia morte, porque não havia pecado. A morte só teve início com o pecado. Assim como a morte teve início com o pecado, a fé teve início com o pecado, os dízimos e ofertas e sacrifícios tiveram início com o pecado. O altar de Deus só teve a sua criação a partir do pecado. Então o pecado originou, presta atenção, o pecado originou a fé, o pecado originou o surgimento ao altar. O altar é o lugar onde se faz o sacrifício, as ofertas, os dízimos. É o lugar que representa a Deus. Não havia, até a figura do pecado aparecer, não havia altar. Havia o trono de Deus, que era lá no céu. Mas na terra, não precisava de altar, porque Deus estava ao vivo, a cores, junto com o ser humano. Quando aconteceu o pecado, quando Adão e Eva pecaram, isto é, quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, se rebelaram contra Deus, então nasceu o pecado, nasceu a injustiça, nasceu a mentira, nasceu a corrupção,
nasceu o engano, nasceu tudo que não presta, tudo que você vê no mundo que não presta, nasceu com o pecado. O pecado é o princípio de toda a destruição, de toda a desgraça, de todos os males que existem na face da terra.